Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer agora uma segunda meditação sobre o texto da circuncisão. Desta vez vou me ater à segunda parte, em que José estava preocupado por estar ali naquele lugar tão frio, tão sem comodidade, como era aquela gruta em que Jesus tinha nascido. Eles ainda estavam em Belém. E então José pedia que Maria Santíssima percebesse qual era a vontade do Senhor. Se poderiam retornar a Nazaré, porque lá estavam melhor, na sua casinha. Maria achava isso conveniente, mas também dizia que neste momento deviam permanecer ali algum tempo mais, pois o Senhor decidira lá realizar grandes milagres. Teriam que esperar pela chegada dos Reis Magos e outras situações que depois eles teriam que passar. Mas São José sofria por ver os sofrimentos e aquilo que estava a passar o menino Jesus. Ele não conseguia perceber porque teria que estar a passar tantas dificuldades. Por que estar ali naquele lugar? Por vezes nós não compreendemos porque que nós estamos num lugar. E às vezes dizemos, por que ainda continuo neste trabalho? Por que eu continuo ainda nesta família? Por que eu continuo a fazer isto ou aquilo? E nós, por vezes, vemos que não podemos, neste momento, deixar. Porque pessoas precisam de nós. Por algum motivo, há qualquer coisa que nos impede de sair dali. E São José estava a viver mais ou menos isso. Era mais conveniente a casa de Nazaré, pela comodidade. Mas Maria dizia que não era essa a vontade do Senhor. Por vezes o mais cômodo não é a vontade do Senhor. Por vezes o que é mais fácil na nossa vida não é a vontade do Senhor para nós. Por vezes aquela família, com aqueles problemas todos que temos que passar e que temos de viver todos os dias, doença, dificuldades do dia a dia, sofrimento para, muitas vezes, para conseguir o pão de cada dia. São dificuldades que fazem muitas pessoas dizerem, por que é que estamos aqui nesta luta? Vamos desistir, vamos voltar para trás, vamos embora. Mas temos que permanecer. Porque filhos precisam de nós, porque a esposa ou o esposo precisa de nós. Porque os nossos pais precisam de nós. Porque aquela pessoa que está na nossa casa e que nos dá tanto trabalho está doente e precisa de nós. É mais cômodo colocar aquela pessoa no asilo ou colocar aquela pessoa num lar ou por algum motivo desistir, pedir divórcio. Mas nem sempre a comodidade é a vontade do Senhor. E São José nos ensina nessa segunda parte em que ele está preocupado com as comodidades do menino Jesus. Tem até bons, como se diz, bons desejos em seu coração. Mas Jesus lhe diz que ele estava preparado. Porque para mais daquilo que ele tinha visto, ele iria viver muito mais coisas, porque ele veio para este mundo não para viver na comodidade, porque ele veio para cá, para a redenção da humanidade. Aqui me encarnei, como ele disse, e abraçarei os sofrimentos que deverei ter para cumprir com a obra da redenção humana. Eis aqui uma frase que nós às vezes não percebemos. Jesus se encarnou porque precisava nos redimir. Por vezes há coisas que nós temos que fazer apenas por Deus, por amor a Deus. Porque se formos ver pela gratidão que vamos receber, e Jesus sabia que muitos não iam agradecer o que ele ia fazer. Se formos ver a gratidão que vamos receber, nós não vamos fazer nada. Mas Jesus, menino Jesus, está aqui a nos ensinar que ele
Ele mesmo deu o exemplo. Ele não estava aqui para passar um bom tempo, passar por coisas boas apenas. Ele iria passar por muitos outros sofrimentos. Mas isso ele tinha que os passar, porque ele precisava mostrar como amava o Pai e a humanidade. E a única forma de nós mostrarmos amor é por meio de sofrimento. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o que significa amar. Eu tinha uma tia minha que dizia que amor é sacrifício. E eu muitas vezes não percebia muito bem o que era isso, a frase. Não percebia a profundidade desta frase. E depois eu ouvi depois, posteriormente, um padre, já não me lembro o nome, a dizer num sermão, a dizer que para nós sabermos quem nos amou de verdade na nossa vida, nós vamos ver que quem nos amou de verdade foram aquelas pessoas que de alguma maneira se sacrificaram por nós. Muitas vezes nós dizemos, meus pais nos amaram, me amaram porque eles sacrificaram por nós. O amor é sacrifício. A melhor forma de mostrar amor por alguém não é dar-lhe prendas, não é fazer-lhe todas as vontades. Muitas vezes, e isso é o que é o verdadeiro amor, é mostrar que se dá inteiramente, sem precisar, sem estar à espera de nada em troca. Hoje em dia a humanidade gira muito em volta disso. Só vou dar se eu receber, se eu tiver a certeza que aquela pessoa vai nos recompensar. E muitas vezes, muitos jovens casais acabam por se divorciar por causa também disso, porque acham que o amor é uma espécie de moeda de troca. Eu vou dar conforme eu receber. Mas isso não é amor. Se nós vamos dar conforme vamos recebendo, isso é mais ou menos um contrato de serviços. Desculpa a palavra, mas o amor não é assim. O verdadeiro amor é este amor que Jesus está a querer nos mostrar, nos ensinar. Ele ansiava pelo momento em que mostraria ao mundo como verdadeiramente ama o Pai e ama a humanidade. E esse momento era aquele momento em que ele iria padecer aquilo tudo na cruz. E muitas pessoas não percebem, mas foi a forma mais sublime que Deus nos ensinou o que é o amor. E verdadeiramente nenhum outro profeta de outra religião fez o mesmo que Jesus. Jesus fez algo que nenhum outro teria coragem de fazer. Porque amar quando está tudo a correr bem é fácil. Quando temos louvores, quando temos aplausos, é muito fácil. Agora amar quando não temos qualquer benefício, ou não vemos na nossa frente que aquela pessoa vai nos agradecer. Muitas vezes o amor é isso. O amor é aquela sensação de que estamos a amar alguém, mas essa pessoa não está-nos a dar aquilo que realmente nós queremos receber. Amar é nos doar. É ver o outro como um dom, como uma graça, e não como um objeto. Esse é o verdadeiro amor. E São José também ensina-nos isso, porque eu também estava a sofrer por estar ali naquela gruta fria de Belém. Maria também. Mas por Deus, pela vontade de Deus, eles aceitavam. E estamos a fazer como São José. Dizer este canto de ação de graças, como ele disse, eu sou muito beneficiado porque tantos profetas queriam ter essa oportunidade, como eu estou a ter, de estar aqui ao lado da mãe do Redentor e ao lado do próprio Messias. Davi queria estar aqui no meu lugar. Então tenho que dar graças a Deus por esta dádiva. E nós também temos que em nossa vida aprender com São José e também agradecermos a dádiva que nós temos na nossa família, as pessoas que Deus nos concedeu para cuidar e os momentos que nós temos para fazer os outros compreenderem que nós os amamos por Deus, apenas por Deus.
E temos como fazer como São José. Realizar atos de agradecimento, atos de louvor e pedir que Nossa Senhora, São José, se ajoelhava diante de Nossa Senhora e dizia: olha, dá graças a Deus por mim. Eu sou indigno, eu sou insignificante e miserável. Dá graças a Deus por mim, porque eu não sou, eu não estou a levar em consideração tantas graças que estou a receber. Mas tu, Maria, conheces bem enquanto sou indigno, insignificante. Faz por mim esta ação de graças. Nós devemos fazer também esta oração de São José. São José pedia a Maria para que agradecesse ao Salvador pelos grandes favorecimentos que ele lhe estava a dispensar. E esta oração é também para nós. José nos ensina que nós devemos também pedir a Nossa Senhora que agradeça a Jesus pelos grandes favorecimentos que Ele nos concede. E podemos repetir, como São José, esta oração que ele faz a Maria de joelhos na frente dela, enquanto ela estava com o Salvador ao colo, com Jesus ao colo. Ele dizia: tu, muito digna mãe do Redentor, faze-o por mim. Agradece a nosso Deus que se dignou a eleger-me para teu companheiro e me levou a tão extraordinário posto. Pessoalmente não sei como mostrar-me devidamente agradecido em meio a tantas graças. Sinto-me embaraçado e confuso e não sei como agradecer favores tão especiais. Oferece tu por mim a ele a minha completa vassalagem, servidão e a mim mesmo inteiro. Diz-me também o que devo fazer para agradar a nosso Deus, em que devo empregar-me, pois me vejo fora de mim, ao levar em consideração essas graças tão elevadas e especiais. Querida esposa, conheces bem quanto indigno sou, quanto insignificante e quanto miserável sou. Faze-o por mim, portanto. Que nós também possamos fazer também uma oração parecida com esta. Peçamos a Nossa Senhora que também agradeça a Jesus as graças que nós recebemos e que seja nos dado conhecer o que devemos fazer para agradar a Deus cada vez mais. Como São José pediu a Nossa Senhora, peçamos a Nossa Senhora que também nos conceda a graça de servirmos cada vez mais a Deus na nossa vida diária. Devemos agradecer, peçamos a Nossa Senhora que agradeça a Deus por nós todas as graças que recebemos, ao mesmo tempo que também possamos cada vez mais agradar a Deus na nossa vida diária. Que possamos cada vez mais sermos orientados no que devemos fazer. Hoje aprendamos com São José a cada vez mais a sermos humildes e a fazer tudo para agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Para que aprendamos com Jesus este amor, o verdadeiro sentido do amor, do verdadeiro amor na nossa vida diária. São José, rogai por nós. Maria Santíssima, rogai por nós. Santíssimo nome de Jesus, livrai-nos de todo o mal. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.